Era assim, barulhento. Nos corredores riam e gritavam enquanto corriam. Barulhento? Talvez. Talvez melódico. Aquela melodia que apenas crianças se divertindo sabem fazer. Mas hoje, os corredores estão em silêncio. E apenas o barulho das pessoas grandes é ouvido. Onde terão ido parar as risadas? Estou em casa, aprendendo que ficar longe também é uma forma de amar. E em casa riem, brincam e fazem barulho. Só espero que lá encontrem quem saiba apreciar a melodia. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, mais um episódio aqui na quarentena, em casa, todo mundo gravando. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito divertido, uma gravação muito legal. E com certeza as nossas convidadas hoje vão dar a dica para você ter o melhor ministério infantil e cuidar das suas crianças em casa também. Novamente conosco, Thalita Marcelo. Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui hoje, falando de um assunto que para mim é tão caro, tão importante. Tudo que envolve a infância, para mim, é fantástico. Eu tenho o maior prazer de falar. E pela primeira vez conosco, Kate César. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Então, caminhando para o final da nossa sequência de podcasts sobre a quarentena, hoje nós vamos falar um pouco sobre as crianças na quarentena. Como a igreja pode ajudar a tanto as crianças lidarem com isso, como também os pais a lidarem com esse momento. E a partir disso, minha primeira pergunta é: como ensinar crianças a passarem por momentos de crise e de limitações? A principal referência para as crianças são os pais, né? Então, assim, os cuidadores, quem está sempre com elas, sejam os pais, tios, avós. As crianças, elas se espelham muito nos comportamentos que eles apresentam. Por isso que é importante ter em mente que a gente, o adulto, ele precisa estar monitorando o seu próprio comportamento. Ele precisa estar observando o seu próprio comportamento. Como que o adulto, como que os pais lidam com esses momentos de crise, de limitações. Por quê? Porque a criança, ela vai aprendendo com o exemplo dos pais. Não adianta você falar para a criança que tudo vai ficar bem, que ela pode ficar tranquila. Se o comportamento do adulto, se o comportamento dos pais está expressando ansiedade, nervosismo, medo, esse aprendizado, então, esse aprendizado ele começa em você, ele começa no adulto. E é importante o adulto ele ter essa consciência. Eu estou transmitindo paz, eu estou tendo um comportamento como está o meu sentimento diante disso? Como eu estou conseguindo lidar com isso? E a partir disso, ele monitorando o seu próprio comportamento, identificando como ele está lidando e mostrando para a criança qual é o exemplo que ela tem que seguir. E eu entendo, assim, especialmente que nesse momento, né, nós precisamos buscar em Deus a paz e a tranquilidade que o nosso emocional precisa. É essencial a gente lembrar da nossa confiança em Deus, né? Que Deus ele é soberano, que Deus ele está no controle de todas as coisas e colocar a nossa paz nessa certeza. E a partir disso, a criança ela vai aprendendo com o nosso exemplo. As nossas ações, elas revelam esse proceder. Como nós falamos, o nosso corpo expressa essa paz, né? O nosso semblante, a nossa postura. Quando a gente tem essa certeza e essa confiança em Deus, todo o nosso corpo se movimenta nesse sentido. E especialmente um aspecto que eu considero muito importante é que o adulto ele precisa estar sempre ensinando para a criança aqueles versículos que consolidam a nossa fé, que consolidam a nossa certeza da paz que a gente precisa ter. E aí eu trago uma lembrança que me veio quando eu estava pensando nisso,
Quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 4 anos, a minha mãe me ensinou o Salmo 23. E até hoje, esse salmo ele é muito presente na minha vida. E como esse salmo, ele é uma expressão muito clara do cuidado e do amor de Deus em todos os momentos, né? Especialmente em tempos difíceis. E eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de incertezas, esse salmo ele vem de uma forma mais concreta, né, na minha vida. E foi uma coisa que eu aprendi muito pequena. Então, assim, eu vejo que é essencial os adultos pensarem em como o comportamento deles é o exemplo principal para que as crianças tenham paz, tenham tranquilidade em momentos de crise. Eu concordo com tudo que a Thalita falou, em especial é importante, igual a Thalita falou, a gente prestar atenção na nossa comunicação não verbal, que é isso que a Thalita falou, né? Não adianta a gente estar falando as palavras corretas se as nossas atitudes também demonstram outra coisa. Isso é muito importante. A criança, os nossos filhos, eles captam muito mais do que a gente imagina, né? Então, até às vezes você fala as coisas corretas para os seus filhos e a atitude tá boa, aí os nossos filhos estão sempre escutando. Então, eles vão ouvir você mandando aquela mensagem no WhatsApp para amiga, eles vão ouvir você comentando sobre os noticiário com o seu cônjuge, eles estão escutando. Então, além de ter as palavras corretas, exatamente como a Thalita falou, a comunicação não verbal é importante a gente prestar atenção também. Mas, assim, quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente é empatia e paciência. Porque, primeira coisa, nós precisamos demonstrar essa empatia para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar para eles que nós entendemos o que eles estamos passando e que nós se colocar no lugar deles. Então, eu sei, eu tenho 3 meninos, no começo é fácil ter empatia, e aí vai passando os dias e aquelas queixas, eu vou cansando das mesmas queixas, e aí é muito fácil falar assim, chegar num ponto de cansaço, que é compreensível, mas chegar e falar assim, eu sei que você está com saudade dos seus amigos, eu sei que você quer voltar para a escola, chega. Ou falar assim, ai filho, tem gente que tá muito pior que você tem que agradecer pelo que você tem. E não que isso não seja verdade, nós queremos ensinar contentamento e gratidão, mas a empatia, o abraçar, o acolher o sofrimento daquela criança é muito importante. Desgasta mesmo, mas é muito importante. E paciência. Eu tô tendo dificuldade com isso, meu marido também tá, e os nossos filhos também estão. Então, à medida do possível, e aí também vem o que a Thalita falou, a nossa força tem que estar em Deus, porque a nossa paciência acaba, a nossa empatia acaba, o nosso amor acaba. Não me vem falar que amor para filho é incondicional, porque só Deus tem amor incondicional. Então nós precisamos buscar na fonte para poder repassar isso. Você falou de empatia, né? Eu achei muito interessante, porque para você poder acolher os sentimentos do seu filho, primeiro você tem que acolher os seus sentimentos. Né? Então, acho que é muito importante nesse sentido que eu também tinha falado dos pais estarem monitorando o seu próprio comportamento, e você traz esse aspecto super importante, super interessante de ter empatia. Primeiramente, você acolher os seus próprios sentimentos, né? Os adultos acolherem seus sentimentos e entenderem que é absolutamente normal, né, passar por momentos de ansiedade, por momentos de preocupação, mas como eu vou lidar com isso, né, a partir da nossa perspectiva cristã, que a gente tem a nossa fé na palavra do Senhor. E quando eu começo a acolher os meus sentimentos e entender a naturalidade de sentir tantas coisas, eu consigo acolher os sentimentos da criança, né? Eu consigo ter empatia por aquilo que ela está sentindo e buscar formas de ajudá-la também nesse processo. Exatamente. Eu tenho pensado aqui muito
a importância desse ensinar para a criança passar por tudo isso. Que eu vejo que boa parte do problema que nós estamos tendo, pelo menos no Brasil, não sei como está aí, é que as pessoas elas não aceitam o limite. Elas não aceitam esse momento no qual elas precisam, talvez, se limitar de fazer algumas coisas, de ver algumas pessoas presencialmente, só online. Elas não aceitam que, por um bem coletivo, você precise, talvez, abrir mão de alguns prazeres, de algumas liberdades. E aí eu diria que vem muito dessa criação. Então, se os pais conseguirem hoje ensinar para as crianças que, às vezes, nós tendo que abrir mão de algumas liberdades por conta do amor ao próximo, nós vamos criar já pessoas mais empáticas. Mas se nós não temos essa criação, nós acabamos criando adultos que não vão ser empáticos e correm também o risco de não serem, nesse momento, pais empáticos. Então, precisamos pensar nesse auxiliar a criança também nesse sentido, de que ela precisa passar por esse momento, não apenas por esse momento, mas porque isso vai fazer com que ela crie habilidades, digamos assim, que vão ser muito importantes no futuro. E vão ser muito importantes também quando ela for pai e também quando alguma coisa assim possa voltar a acontecer. Porque esses princípios de empatia vão sendo transmitidos. Sim, exatamente. É ensinar para os nossos filhos que deveria ser uma coisa simples. A gente não deveria nem ter que falar sobre isso. Mas a verdade é que hoje em dia não é tão óbvio. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a gente não faz só o que a gente quer. E que tem várias razões por causa disso. Tem muitos motivos pelo qual nós não podemos simplesmente fazer o que a gente quer. E aí trazer a palavra de Deus, do amor ao próximo. Por que nós não podemos visitar a vovó no momento? Porque nós amamos a vovó e nós queremos proteger a vovó nesse momento. Isso significa, a vovó quer ver você, nossa, eu sei que você quer ver a vovó, mas neste momento a melhor forma que a gente pode amar e cuidar da vovó é não ir vendo, não ir visitar, porque dessa forma a gente mantém ela mais segura. Então eu acho que é bom pontuar isso, sim. E o que eu acho muito importante é sempre perguntar para os nossos filhos antes de ensinar. Porque, sim, nosso papel é ensinar, mas muitas vezes, né, como a Thalita vai poder falar isso muito melhor do que eu, o ensinar, o ouvir faz uma parte... o ouvir é muito importante no ensinar. Então, o ensinar não é só você abrir a sua boca para orientar. Então, sente na mesa, numa refeição, quando vocês estiverem conversando, pergunte. Eu sei que você está chateado por não poder ver a vovó. Por que você acha que a gente não pode ir lá ver? E pergunta, como que isso te faz sentir? Qual que é a tua vontade? O que você pensa? O que você está achando disso tudo? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe que os nossos filhos estão sentindo, pensando e achando. Mas nessas conversas a gente vê muitas vezes que estamos equivocados e que eles têm muito a contribuir. E a partir das perguntas e das respostas deles, então a gente pode arquitetar uma instrução, um ensino melhor e mais apropriado. A pergunta inicial, ela fala da questão desses momentos de crise. E me veio aqui à mente que as crianças da pandemia, digamos assim, que estão vivendo a sua infância e têm passado por esse momento, elas vão ser marcadas no futuro. Então, a gente vai ter daqui a 10, 11 anos adolescentes e jovens que todos eles viveram um determinado momento marcante nas vidas, eu entendo. Eu queria saber, na opinião de vocês, como que isso pode impactar o futuro das crianças? Vocês acham que pode ter relação, impactos positivos, por exemplo, na relação dela com o resto da sociedade, já que a gente tem que ter essa prática de preocupação com o próximo do ponto de vista, né, prático, bem maior? Como é que vocês veem isso? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que é muito incerto, é tudo muito incerto. Vai de cada família, de cada experiência. Cada pessoa está vivendo essa situação, cada família, cada contexto familiar está passando por essa situação de pandemia de uma forma muito singular.
Eu acho que por mais que a gente faça previsões, né, gerais, é muito complicado. É muito complicado. Porque cada pessoa, cada família, cada experiência, ela é muito única. Eu não sei como a Kate pensa, mas na minha opinião, eu acho que ainda é muito cedo, né, para a gente prever muitas coisas. E tudo que a gente for prever vai ficar de uma forma muito geral. Eu acho que a gente acaba perdendo a singularidade de cada criança, de cada pai, de cada mãe, de cada família, entendeu? Isso é algo muito particular, na minha opinião, né? Eu não sei o que outras pessoas pensam, mas para mim é muito variável isso. Eu concordo 100% com o que a Thalita falou. Eu acho que a nossa responsabilidade, para quem tem filho, tô pensando aqui, né? A responsabilidade minha e do meu marido aqui é pensar o impacto que isso vai ter na nossa família, nos nossos filhos, nas pessoas ao nosso redor, que fazem parte da nossa convivência. E aí sim eu tenho controle, assim, até certo ponto, né? Mas assim, isso sim eu posso influenciar. Então isso sim deveria estar... eu deveria estar bastante consciente disso e buscar ser bastante intencional na forma que esse tempo vai afetar os meus filhos, a minha família, o meu casamento, as minhas amizades, o meu círculo de amigos, como que eu posso impactar, porque tudo foge muito do nosso controle, né? E nós, seres humanos, nós amamos essa ilusão de controle, e aí vem uma pandemia e mostra que era uma ilusão mesmo, nosso controle, nós não temos o controle. Então, nós queremos, controlar. Eu quero que o noticiário, eu quero que as pessoas, que as pesquisas me digam como que vai ser no futuro, como que vai ser esse, entre aspas, novo normal, como que meus filhos vão lidar com isso. E isso foge do meu controle. Agora, onde eu tenho um pouco de influência? Dentro do meu lar, dentro do meu círculo de amizades, dentro da minha comunidade. Então, qual é o impacto que vai ter no meu círculo? Aí sim eu acho que merece a nossa reflexão. Como os pais podem atravessar com mais facilidade esse momento que requer mais trabalho? Eu estava pensando nessa pergunta e me veio à mente a citação de um dos livros do Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração, né? Sobrevivente do Holocausto. E ele tem uma frase que sempre me chamou muita atenção. Agora na pandemia ela fica voltando na minha cabeça, que é... Eu vou traduzir assim na minha cabeça, não sei exatamente como está no português, mas a frase é o seguinte: uma reação anormal a uma situação anormal é um comportamento normal. Então, eu digo isso só para dizer, nós estamos numa situação anormal. Muitos dos nossos comportamentos estão anormais. E isso é normal. Então, vamos colocar dentro de uma referência que se você está sentindo, nossa, mas tudo está de ponta cabeça, nada está normal. Pois é, isso é normal, porque nós estamos numa situação anormal. Então, acho que a primeira coisa, e eu acho que isso vai até ao encontro que a Thalita falou de acolher os seus próprios sentimentos, a gente precisa entender que todos nós estamos vivendo uma situação completamente anormal. As nossas reações vão ser anormais e isso é de se esperar. Agora, isso não quer dizer necessariamente que nós então vamos chutar o balde e não vamos nos preocupar de forma nenhuma, é isso que eu quero dizer. Porém, precisamos entender, estamos numa situação complicada, vai ser difícil, ok. Não vai ser normal, ok. A dinâmica da nossa família está mudando, ótimo. Precisamos aceitar tudo isso para que a gente então possa aceitar esse novo normal, essa nossa nova realidade, essa nossa nova dinâmica. Então, como atravessar com mais facilidade, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia que a facilidade é algo a ser alcançado no momento. A gente tem que abraçar o difícil, entender que tá difícil. Agora, isso não quer dizer que vai estar desagradável, que a situação familiar precisa ser uma experiência negativa, muito pelo contrário. Mas para que os pais consigam, né, pai e mãe, consigam providenciar um clima
agradável e acolhedor dentro de casa, os pais precisam estar se cuidando. E quando eu digo isso, né, obviamente, como cristã, isso é o quê? Isso é o priorizar o meu tempo com Deus. Eu tenho 3 meninos aqui em casa, um deles acorda super cedo e é correria e barulho o dia inteiro. Se eu quero um pouco de silêncio, eu preciso acordar antes que eles. Isso está vindo de uma pessoa que odeia acordar cedo, sempre odiei, nunca fui uma pessoa, aquelas pessoas que acordam sorrindo e cantando, odeio. Porém, para priorizar o meu tempo com Deus, eu tive que adotar essa prática. Então, talvez não seja essa para você, mas como cristãos, pai e mãe cristão, nós precisamos, então, priorizar o nosso tempo com Deus, porque é dali que nós vamos retirar a força para fazer o difícil, certo? Para amar os nossos filhos em épocas de pandemia, para ter a paciência que não temos, porque tudo isso é fruto do Espírito, e se eu não tiver conectado à fonte, eu não vou produzir esses frutos, é simples, certo? Perfeito isso que a Kate trouxe. Realmente a gente está numa situação muito nova, né, para todas as famílias, uma nova realidade, especialmente aqui no Brasil, que não tem muito essa questão do home office, né, do trabalho em casa. Eu acho que dentro da medida do possível, né, eu me arrisco a dizer que um dos aspectos importantes seria organização e divisão de tarefas. É muito interessante a realidade que a Kate trouxe, porque ela conseguiu ter uma percepção do que ela está vivenciando, né, da experiência particular da família dela, e ela fez uma adaptação. Não, eu tenho que acordar mais cedo para eu conseguir fazer as minhas tarefas. E eu entendo que agora, mais do que nunca, é importante que a criança tenha uma rotina, sabe? Eu acho que é importante a família, sem aquela cobrança excessiva, mas de uma forma bem tranquila, tentar estabelecer uma rotina, que é algo que é importante para as crianças. O quanto mais cedo você trabalhar essa questão de rotina, para elas terem clareza do que elas precisam fazer, para desenvolver esse hábito, no decorrer de toda a vida, é muito importante. A criança se sente mais segura quando ela tem uma rotina. Feito isso, a criança pode saber quais são os horários que ela precisa realizar determinada coisa. Isso é importante, mas é lógico, de uma forma bem tranquila. Não precisa ter aquela cobrança. Se não conseguiu realizar no dia, tudo bem. Vai tentando adaptar isso aos poucos. E aí, eu acho que você está sempre tendo acordos em casa, né? Você está sempre explicando os horários, falando para a criança, agora é o momento de trabalho do papai e da mamãe, como que a gente pode estar sentando, especialmente o casal, quando existe essa possibilidade de conversar e ver aquele momento que um está trabalhando, o outro pode estar cuidando das crianças, pode estar ajudando nas tarefas, pode estar realizando alguma tarefa com as crianças. Eu acho isso muito importante, até porque muitas vezes a mulher que já tem uma sobrecarga muito grande acaba aumentando muito mais. Eu vejo esses relatos de mulheres que estão em casa e o marido não ajuda muitas vezes. Então, acho até importante a gente estar destacando isso, que precisa existir divisão de tarefas em casa. O marido, ele precisa participar, ele precisa ajudar em casa também com os filhos. Então, assim, eu acho que toda essa estrutura de diálogo e de acordos, tentando adaptar questões, porque tanto para a criança quanto para os adultos, é necessário existir esses processos, né? E aí eu vejo assim que existem recursos que podem ser utilizados também, né?
aquelas pessoas que têm aquela possibilidade de ter um quarto separado para trabalho, né? Naquele momento de trabalho, colocar uma plaquinha na porta, estabelecer com a criança, olha, quando o papai e a mamãe colocar essa plaquinha ou determinado objeto, não pode entrar, você pode esperar um pouquinho, tentando falar, explicando a questão de horários. Eu acho que tudo isso é muito conversável, existem muitas possibilidades de ser trabalhado a partir da sua própria realidade, você conhecendo a sua realidade, conhecendo seus filhos, conversando com seu cônjuge. Eu acho que isso exige mesmo um esforço, como a Kate falou, né? É um tempo de estar se esforçando em alguns momentos, de estar criando novas adaptações. Então, acho que todas essas possibilidades, elas precisam ser pensadas dentro da realidade de cada um. Cada um conhece a sua própria realidade. E é muito importante, eu acho que queria destacar novamente esse papel do homem em casa, dele estar ajudando a esposa, não ajudando, mas ele está ali cumprindo as suas tarefas também, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso não é só um papel da esposa, cuidar dos filhos e cuidar da casa. É um papel do casal. Eu acho que essa construção de diálogo e de rotina é super importante. Mas, lógico, dentro de uma perspectiva mais tranquila, de uma perspectiva que você vai adaptando aos poucos, vai trabalhando aos poucos. Tem um amigo meu que ele não aceita falarem que ele é um pai participativo que ajuda a esposa. Que ele não é participativo, ele é pai. Ele está fazendo a parte dele, não está ajudando, ele não está participando do trabalho dela. Não, ele está fazendo o trabalho dele. Exatamente. Eu acho que toda a família, né? Toda a família, o pai, a mãe, as crianças, precisa estar envolvida nesse processo de um ajudar o outro, de um apoiar o outro. Mais do que nunca, isso é necessário. Sim, vai precisar ter uma reorganização, porque às vezes os papéis já estavam divididos e estava tudo certo, mas com a mudança vai precisar ter uma reorganização. Não sei como, cada família vai ter uma realidade diferente, mas talvez o que já estava certo precisa ser revisto diante dessas novas circunstâncias, né? Ou talvez não estava tão certo assim, você já tinha um desequilíbrio, e aí essa quarentena só vai tornar esse desequilíbrio maior ainda. Sim. Ou tá te dando uma nova oportunidade. Tá te dando uma oportunidade de melhorar. Alguém tá vendo o copo meio cheio aqui. Pois é. Sempre. Uma coisa que eu ia destacar é só... E aí também, né, eu posso falar para as mães. Eu sei que tem um lado do marido também. E isso é muito importante, mas eu sou mulher. Então eu vou ter que falar do lado da mãe e da mulher. Mas tem uma tendência nossa de mulher, de mãe, e também não é para todo mundo, mas uma tendência a mãe mártir, né? Ai, só eu que faço as coisas aqui em casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal. E muitas vezes, realmente, a sobrecarga cai em cima da mulher, e o que a Thalita falou é extremamente relevante e muito verdade. Mas a nossa atitude também faz muita diferença. Então, precisamos, como tudo tá de ponta cabeça, certo? O mundo virou de ponta cabeça. É necessário fazer todas as tarefas que você antes fazia? É importante também a gente dar uma priorizada, entender que talvez não vai sair tudo perfeito do jeitinho que você quer, porque também muitas mulheres tomam para si muita responsabilidade porque não aceitam o jeito que mais nenhuma pessoa faz, nem o marido, nem os filhos, nem nada. Então, precisamos entender que tudo mudou. Talvez você sempre gostou das coisas feitas dessa forma. Agora, precisamos nos adaptar até nas nossas exigências e nas nossas expectativas de como a casa vai funcionar a nível de coisas que são mais banais, né? Vamos priorizar relacionamentos acima de coisas.
E eu sei que isso é difícil, porque é muito difícil ver uma pilha de roupa, é muito difícil ver o chão sujo. Eu não tô falando que a gente tem que viver na imundice, mas vamos priorizar e entender que o relacionamento é mais importante. Não só o relacionamento, mas a saúde mental de cada um. Então Amém. não criar uma cruzada de faxina todos os dias, sendo que isso vai te desgastar enormemente sem necessidade. Exatamente. Então é saber respeitar o limite do outro, saber respeitar também o próprio limite. Cruzada de faxinas foi eu acho que nesse momento aí vem a frase que tá marcando esses episódios que a gente tem feito, que é que essa quarentena vai separar os meninos dos homens, e a gente vê tudo nessa situação. Quando eu vejo essa situação, eu penso principalmente aqui em casa, que minha mãe é líder de crianças, e a volta e meia ela tem um pedido de socorro, chega um pedido de socorro aqui em casa, que é justamente, eu não tô dando conta de cuidar dos meus filhos e tal, e a minha mãe traz alguma ajuda no sentido, né, da distância, né, mas ela reforça essa questão do papel do pai e dos pais, né, e isso que a Thalita falou da ausência da figura paterna sendo mais presente, é comum. Parece que atividades como igreja, como a escola, era o que, digamos assim, mantinha o filho afastado do pai, e agora parece que ele descobriu que tem filho, do nada, assim, é uma coisa meio de louco, assim, que é como se chegasse, olha, descobri que tem uma pessoa lá em casa, um menino, o que eu faço com ele? E a gente tem visto justamente isso, que é o desafio que é alguém sair de uma rotina, de uma cultura, digamos assim, não sei se é a palavra adequada, interna, de que agora você precisa fazer o que você já devia estar fazendo há muito tempo. E você não tem escolha com relação a isso, né? Então, isso me preocupa um pouco da gente... Era uma coisa que a gente sabia, mas é algo que quando acontece você fica assim, que é o despreparo de pais e mães e responsáveis de lidar com a situação com seus filhos. Então, assim, isso era jogado para debaixo do tapete enquanto ele tinha as atividades dele. Só que agora não, agora você tem que lidar com a criança de forma intensa, digamos assim. Você tá o tempo inteiro perto dele e você tem que, enfim, ter uma rotina, você tem que saber se divertir com ele, você tem que saber dar atenção a ele. Então é um desafio que eu tenho visto, assim, e é um pouco triste você ter essa certeza que dentro do povo cristão tem muito pai e mãe que estava deixando a atenção do seu filho para debaixo do tapete. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que os limites precisam ser colocados, a gente acaba vendo que pessoas estavam deixando a criação dos seus filhos para outra pessoa fazer, para a escola fazer, para as tias da igreja fazer. E eu acho que esse é o ponto que eu digo que a questão dos meninos, a separação dos meninos e homens vem à tona justamente por isso. Quem é que vai aceitar o desafio e vai abraçar o verdadeiro papel de ser pai e mãe diante dessa pandemia? Eu acho, tem muitas coisas que vocês falaram que eu queria ponderar e que tem me inquietado há algum tempo. O primeiro ponto que a Kate colocou, né, dessa cobrança que a mulher tem, retomando já uma fala que se passou, mas trazendo de volta, essa cobrança que a mulher tem, né, de cuidado da casa, de cuidado dos filhos, de muitas vezes não aceitar ajuda, porque tudo tem que ser muito perfeito na perspectiva dela. Eu acho que isso também está muito relacionado com a cobrança social existente em torno da figura da mãe, da esposa. É uma cobrança muito injusta de perfeição, sabe? A mulher, ela tem que ser perfeita, tem que ser uma esposa perfeita, tem que ser uma mãe perfeita, a casa tem que estar perfeitamente, tudo no lugar, tudo bem controlado, os filhos precisam ser extremamente bem educados, bem monitorados, a esposa precisa cuidar da saúde dela, do corpo dela. Então, assim, é uma cobrança muito injusta que existe.
em cima das mulheres, e elas trazem historicamente essa perspectiva para a vida delas, essa autocobrança também. Então, eu acho que é um momento mesmo de estar pensando sobre isso e refletindo sobre isso e abrindo mão desse lugar de perfeição que ele não existe. Não existe a esposa perfeita, não existe a mãe perfeita, né? Sempre vão existir falhas e elas são aprendizados, elas são oportunidades de estar sempre melhorando, mas que eu desejo de coração que as mulheres, elas abram mão dessa autocobrança que muitas vezes destrói o emocional, que muitas vezes gera muitas feridas, e que possam se perceber como mulheres imperfeitas, mas que estão caminhando sempre nesse processo de aprender, de crescer, de estar ali apoiando a sua família. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente destacar. Eu diria que esse é um ponto fundamental, mas extremamente complicado. Eu falo até como terapeuta familiar, então encontro muitos casos assim. E aí, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente, tem um psicólogo infantil que é o Winnicott, que é maravilhoso, e que ele falava da mãe suficientemente boa. Eu adoro ela. Porque a mãe, na verdade, ela não pode ser perfeita. Porque se ela for perfeita, o filho ele não vai se desenvolver. Ele precisa de um espaço para se desenvolver. Ele precisa sentir falta de água para aprender a falar água. Então, ele precisa de um ambiente que seja seguro, mas que ao mesmo tempo possibilite que ele se desenvolva. E quando a mãe tenta de toda forma suprir isso, ela acaba dificultando isso. Ela dificulta quando é uma criança pequena e às vezes mesmo na adolescência, no início da fase adulta, a mãe vai tentando ainda manter essa posição e acaba sendo prejudicial. E para a mãe também é muito complicado. Tem um tema muito importante de ser abordado, que é a ambivalência materna, que é esses dois valores que se tem, digamos assim, que é entender que ama o filho, mas ao mesmo tempo está super cansado e adoraria só por um dia desaparecer e aparecer nas ilhas gregas descansando sozinha, porque está muito cansada. E ok, isso faz parte. Ela não é a pior mãe do mundo por estar cansada. E aí nós vemos em muitos casos essa culpa. Ela, por estar cansada, por um momento pensar, nossa, como eu queria silêncio agora, e ela se sente culpada e se sente martirizada porque tem que ser esse ideal perfeito de mãe. Sendo que o ideal perfeito de mãe não existe. A mãe ideal, digamos assim, é justamente essa que está presente, mas que ao mesmo tempo possibilita essa falta e esse desenvolvimento, e acima de tudo é uma pessoa que cansa e que passa para os filhos o fato de que às vezes você vai estar cansado, seja com os filhos, seja com o marido, seja com o trabalho, e tudo bem. É exatamente aí também que, né, olhando para a Bíblia, agora eu não vou lembrar, é um dos Coríntios, né, o versículo que fala que o poder de Cristo se faz perfeito através das minhas fraquezas. Se eu não demonstro para os meus filhos a necessidade que eu tenho de Cristo, se eu sou autossuficiente e me viro e faço tudo e dou conta de tudo, onde está a minha dependência de Cristo nisso tudo? Então, essa mãe suficientemente boa olhando pelo prisma da Bíblia, que é como, né, nós queremos olhar toda a nossa vida, é essa mãe que é suficientemente boa por causa do poder de Cristo aperfeiçoado nas suas fraquezas. Então, eu quero que meus filhos vejam que eu dependo de Deus todo santo dia. Eu quero que eles saibam que se a mamãe tem o tempo dela com Deus, ela é uma mãe melhor. Por quê? Porque ela depende totalmente de Deus e que a força dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, eu também adoro a mãe suficientemente boa. Primeiro, porque ela consola o meu coração, mas segundo, porque é exatamente isso. Ok, eu preciso ser a mãe que Deus quer que eu seja para os meus filhos, mas isso é uma mãe completamente dependente do poder
dele. Principalmente que essa mãe perfeita que não falha, ela tá pegando o lugar de Deus. Exatamente. Outra questão que eu queria destacar é a respeito do que o Caio falou, né? Que muitas famílias lembraram que tem filho agora. E isso é muito verdadeiro, infelizmente, porque... Mas eu acho que isso também está muito relacionado com a própria dinâmica da nossa sociedade atual. E diante de toda essa situação tão difícil que a gente está vivendo, né, de pandemia, de mortes e tudo isso, de quarentena, eu vejo que isso também é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Porque através dessa situação, muitas famílias estão desenvolvendo relacionamentos que não existiam. Estão lembrando que tem filhos, que tem crianças, que tem necessidades individuais dessas crianças, que são responsáveis pela educação dos seus filhos, que muitas vezes tem sido delegada para a escola, tem sido delegada para a escola dominical, sendo que a responsabilidade dos pais, a responsabilidade das famílias, todas as educações, né? E aí eu vejo que nesse ponto Deus tem sido muito bom. E aqueles pais, aquelas famílias que se abrirem para esse processo vão conseguir ter resultados muito positivos, sabe? De construir uma nova dinâmica, de construir um novo olhar, de se conhecer, de conhecer um ao outro, de poder conversar e trocar experiências. Essa é uma esperança que eu tenho nesse tempo, né? Que nós estamos passando por um momento tão difícil, mas eu tenho certeza também que nós temos muitas coisas que nós vamos poder aprender, né? Muitas coisas que vão poder melhorar também. Eu adoro criança. Às vezes eles não se comportam, gritam. Aí eu pego a cabeça deles e... Educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A partir desse texto, minha pergunta é: qual o papel dos pais nas educações espiritual, emocional, moral, etc., dos filhos? Esse provérbio tão conhecido, né? Tão maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela é líder de ministério infantil de uma igreja na Asa Norte, aqui de Brasília, e ela sempre me chamou muita atenção. Ela sempre destacou, né, essa expressão desse versículo. E sempre foi muito interessante ouvir ela falando que o que significa ensina a criança no caminho, né? Ou seja, não adianta você apontar o caminho, não adianta você mostrar o caminho. Você precisa estar ali, no caminho com a criança, caminhando com ela, com ações concretas, mostrando o exemplo que ela deve seguir. Aquele famoso ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ele não tem vez nessa perspectiva bíblica, porque isso não adianta para a criança. Você pode falar o que for, a criança ela vai seguir o seu exemplo. Aquilo que você faz será o que ela irá fazer. Então, mais uma vez eu volto para o que ela fala, né? Não adianta você delegar para a escola, delegar para a igreja e outros locais que têm essa possibilidade de educação, a educação do seu filho, porque a maior responsabilidade sempre será dos pais. E o maior referencial de exemplo de ações sempre vai ser dos pais. E o que a gente vê hoje, né? Infelizmente, as famílias delegando essa responsabilidade das educações para terceiros. Muitas vezes por falta de tempo, né? Por estar trabalhando excessivamente,
Lógico, muitas famílias querem dar o melhor para os seus filhos, muitas pais passaram por privações que não querem, não desejam que os filhos passem por essas privações. Tem muitas boas intenções, mas às vezes acaba delegando a educação do seu filho para terceiros, para a escola, para a igreja, e esquece que o exemplo maior é o dele. Então, eu acho que consciente ou inconsciente tem sido muito prejudicial, especialmente para as crianças de famílias cristãs, porque com a omissão da família, com a omissão dos pais, elas acabam muitas vezes aprendendo valores que vão contra os princípios bíblicos. Muitas vezes por ausência dessa referência dos pais, ou por ausência da presença dos pais, as crianças acabam aprendendo valores não cristãos. Uma coisa que muitas vezes me deixava muito reflexiva mesmo, por exemplo, como que crianças, né, que cresceram na igreja, cresceram na escola dominical, na adolescência ou na juventude, se desviavam da igreja. E eu ficava assim pensando, nossa Deus, como isso pode, né? Como pode isso acontecer se a criança estava sempre ali na igreja, mas como ela se desviou? O que aconteceu nesse processo? É aí que entra, para mim, a responsabilidade dos pais. Como era esse contexto familiar? Quais eram as bases que os pais estavam dando para essa criança ali no dia a dia? Porque você pode morar na igreja, mas se o seu momento individual com Deus, se não existe esse momento, não adianta, entendeu? Eu acho que a Kate falou de como ela deseja mostrar para os filhos dela a dependência de Deus na vida dela, o quanto ela precisa de Deus. Então, ali desde pequenos, desde criança, eles têm visto a vida dela de busca ao Senhor, de confiança ao Senhor, e ela está deixando esse legado para as crianças, está deixando esse legado para os seus filhos, esse legado de que eles precisam confiar em um Deus que está ali presente, em um Deus que supre as nossas necessidades, que supre as nossas limitações. Mas para isso acontecer, eles precisam ver isso na vida dela. Eles precisam ver ela vivendo esse processo, ela vivendo essa caminhada, ela estando no caminho com Deus. Então, assim, eu acho que esse versículo, ele é muito, muito mesmo chave para a gente entender o papel dos pais na educação dos filhos. É estar no caminho com eles, é estar sendo exemplo, é estar vivendo ali dia após dia, estando com eles, ensinando, ouvindo, orientando. Uma das coisas também que a Kate falou anteriormente foi a questão de perguntar. Isso parece assim tão basilar, mas isso não é vivenciado na infância muitas vezes. Por quê? Para mim, essa perspectiva de perguntar, ela está muito relacionada com o entendimento de respeito à criança, de respeito à infância. E muitas vezes a construção de infância e de criança que a gente tem é que é um pequeno ser, né, um pequeno indivíduo que tem que fazer aquilo que os pais acham que ele tem que fazer. A gente esquece que a criança, ela tem uma personalidade própria, ela tem uma visão de mundo, ela é um sujeito, ela é um indivíduo nessa sociedade, mesmo sendo criança, ela tem opiniões. Ela não é porque os pais geram essa criança que eles têm domínio sobre essa criança, que eles têm que impor aquilo que eles pensam. É uma construção, é um diálogo, é uma experiência de respeito mútuo, entendeu? A criança também merece ser ouvida, ela merece ser orientada, ela merece ser valorizada. Os pais têm esse papel de educar,
dentro dessa perspectiva de respeito. Eu acho que isso é essencial no contexto familiar. Essa é uma passagem bíblica que é tão utilizada e eu acho que é pouco compreendida também. Eu tenho pesquisado e tentado entender principalmente essa passagem bíblica logo que meu primeiro filho nasceu, porque é uma passagem tão citada para educação de filhos e tudo mais. E a primeira coisa que me veio à medida que eu comecei a estudar isso é que isso é um provérbio, não é uma promessa, né? Muitas vezes a gente olha isso como uma promessa, que se você educar a sua criança no caminho, ela não vai se desviar dela. Agora a gente tem que entender também os gêneros literários da Bíblia, certo? Assim, Provérbios, ele é um livro de sabedoria e ele fala sobre verdades generalizadas, né? Até o último versículo aqui desse mesmo capítulo, do capítulo 22, fala assim, aqui, viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Ou seja, qualquer pessoa que faz bem o seu trabalho será exaltado. Sim, mas quantas pessoas não? Então, assim, são verdades generalizadas que devem ser levadas em conta, precisamos aprender com isso, mas não é uma promessa de Deus. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, que muitas vezes, eu talvez estou falando só da minha natureza pecaminosa, mas é muito fácil eu olhar para uma família e falar assim, olha, aquilo desviou, os pais erraram. E muitas vezes, igual a Thalita falou, muitas vezes faltou ali mesmo. Mas não é uma promessa de Deus, é uma sabedoria, e nós precisamos buscar essa sabedoria, mas não é uma promessa. Então, infelizmente, isso tira um pouco da minha segurança, tira a nossa esperança. Agora, eu também já ouvi esse versículo interpretado como no caminho que deve andar, essa parte, no hebraico, ensina a criança de acordo com o caminho dela. E aí eu já ouvi a interpretação que precisamos, então, respeitar a personalidade da nossa criança, o jeito dela, o jeito da madeira, né? Não vamos mexer no jeito da madeira. Precisamos ter bastante respeito pela personalidade da criança, mas não, obviamente, não tolerar o pecado. Então, isso também... É mais complicado porque, por exemplo, eu tenho 3 meninos. Seria muito mais fácil eu ensinar os 3 do mesmo jeito, fazer tudo igual, e eu dei a mesma lição para todo mundo, e todo mundo, então, entendeu, interpretou e ótimo. Mas não, cada um dos meus filhos tem um jeito que eles vão aprender melhor, tem uma maneira que eles vão interpretar aquilo de uma forma mais completa. Enfim, eu preciso respeitar a individualidade também de cada filho meu, entendendo que Deus criou eles dessa forma. E aí tem uma outra interpretação que eles falam que Provérbios fala muito sobre os 2 caminhos, caminho da sabedoria e da tolice. Então a ideia também é você iniciar a criança no caminho correto, né, o caminho dessa sabedoria de Deus, ao invés do caminho da tolice, porque é muito mais difícil você, depois de adulto, trocar de caminho do que criança começar no caminho certo. Então, assim, eu falei um monte de coisa e eu não sei te falar qual que é certo, o que é errado, mas o que eu interpreto disso? Ok, não é uma promessa, mas esse versículo me chama a sabedoria. E a sabedoria de Deus me diz o quê? Que isso requer uma ação minha, requer um envolvimento ativo, que não é algo passivo. E o meu papel é realmente de discipular, é um discipulado contínuo. Não é só levar meu filho na igreja, exatamente como a Thalita falou, não é terceirizar esse trabalho para a igreja. Mas eu levo 2, 3 vezes a semana meu filho na igreja. Não é isso. Não é só contar as histórias clássicas da Bíblia e garantir que ele sabe responder certinho. Quem que foi nos Covos Leões? Daniel. Nossa, como meu filho é bom, como eu estou ensinando no caminho. Não é só isso. É caminhar ao lado desse filho. Respeitar a maneira que Deus o criou, estudar a personalidade dele para que eu possa, então, servi-lo e acompanhá-lo da melhor forma, mas também não é tolerar pecados. Então, é difícil. É difícil. Eu tô aqui com 3 e
por mais que a gente já saiu da fase de noites mal dormidas e fraldas, saímos dessa fase, mas, poxa vida, como é difícil ensinar no caminho, como é difícil ensinar o caminho que meu filho deve andar dia a dia, nas situações de vida que cada um está vivendo, e perseverar nisso. É fácil fazer uma coisa aqui e ali, ter uma conversa aqui e ali. O perseverar nisso realmente é difícil. É aí que vem, né? O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É importante ter em mente também que, em certa medida, não é opcional. Invariavelmente, os pais vão estar ensinando os filhos todos esses processos educacionais. Então, é estar consciente e ativo nesse processo. Porque, mesmo que o pai, em certa medida, por exemplo, pensando, né, numa educação espiritual, ensine a história, a vivência espiritual dele também vai ser transmitida para a criança. Então, se ele transmite a história, mas ao mesmo tempo ele não luta de fato contra aquilo, ele não luta contra o pecado, por exemplo, ele não tem as disciplinas espirituais em dia, é só no domingo, isso vai ser transmitido para a criança. Ele ensina que não pode bater no coleguinha, mas o pai não tem nenhum controle emocional e grita com a mãe na frente da criança e não necessariamente vê isso como um problema. Então tudo isso vai sendo transmitido. Então o pai ele está invariavelmente sempre ensinando a criança. Então é tomar consciência desse processo e tentar transmitir de fato as coisas adequadas, ainda que as coisas adequadas que se transmita seja reconhecer o erro e se arrepender. Então, porque tem hora que vai falhar, mas é quando falhar, dizer, olha, eu errei, eu não devia ter feito assim, e reconhecer também um erro. Eu tenho visto há alguns tempos essa questão que vocês falaram do envolvimento ativo, né? A Kate trouxe aí. É meio que como a missão mesmo do pai em ser pai, né? É uma missão perante Deus que o próprio Deus colocou. E há uns tempos atrás, eu tenho me interessado muito pelas falas daquele apresentador Marcos Mion, porque ele é pai de um menino autista. E ele tem, enfim, abordado os temas e tem buscado leis que facilitam a vida dos autistas. E ele tem estado ativo nisso. Só que não é o lado político que me chama a atenção. É o lado missional da coisa. O Marcos Mion, ele é católico, ele entende, inclusive hoje ele deu uma entrevista falando que ele entende que o fato dele ter sido escolhido para cuidar de um menino autista foi Deus que colocou na mão dele, e ele está tentando o máximo que ele pode cumprir bem essa missão. Eu acho muito interessante na postura dele é que ele realmente correu atrás desse envolvimento ativo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu fico muito admirado, que ele busca como um grande desafio da vida dele ser um ótimo pai, não só pelo menino que é autista, como dos outros dois que ele tem também. Então, assim, você vê e você fala o tanto de coisa que ele quis aprender, ele quis correr atrás, ele quis entrar nesse mundo e tentar oferecer para os filhos dele o máximo, uma experiência maravilhosa de pai, né? Assim, e eu acho muito interessante que esse tipo de exemplo. Então você vê, Marcos Mion, eu via ele quando ele era piores clipes do mundo, eu me divertia até, eu não, na minha cabeça era meio que impossível alguém se tornar como ele, né? E é um baita preconceito meu, porque eu basicamente estou dizendo que como se eu mesmo fosse impossível de ser um pai. Mas a questão é que ele buscou isso, né? Ele enxergou a necessidade, a missão, e ele correu atrás. Ele tem livros escritos, e quando você vê ele falando, você fala, caramba, o quanto que ele se doa para a criação do filho, quanto que o filho o ama e se sente bem, apesar de todas as dificuldades que ele passa, né? Então, quando a palavra envolvimento ativo realmente me chamou a atenção, esse tipo de envolvimento, é você buscar o máximo possível você ser um pai exemplar, entendeu?
Eu tenho, por exemplo, eu vi uma vez, esses dias, uma foto do The Rock, que ele é ator, que ele é bem fortão e bem grandão, que a gente geralmente tem essa... A gente associa pessoas muito fortes a ser, enfim, sisudas, não é o caso do The Rock, onde ele tá sentado com a sua filhinha, tomando chazinho imaginário numa cadeirinha bem pequena, e ele tá tendo um momento da vida dele, entendeu? E eu acho muito interessante isso, porque são pais que entenderam o que é ser pai, entendeu? E entenderam que tem que ter esse tipo de entrega também. E, lógico, respeitando tudo aquilo que a gente falou, de não ser necessariamente o perfeito em tudo. Mas eu acho que tem um caminho a se buscar que a gente... o cristão, como pai e mãe, ele precisa entender que ele precisa abraçar. Porque foi ele que... Ele quis ser pai, entendeu? Então, assim, por mais que entendemos que um foco máximo, inimaginável, a gente não é saudável correr a todo custo atrás disso, também não é saudável que a gente não faça o mínimo necessário de envolvimento na criação dos nossos filhos, seja no emocional, no moral, e entendendo, logicamente, no que a gente falou hoje, que é a questão do reflexo do que você faz, independente de você quer que ele pegue ou não, acaba que eles vão absorver isso, né? E cabe a nós tentarmos fazer com que essa absorção seja de posturas boas, de ensinamentos bons, de coisas que refletem o cristianismo e refletem a nossa submissão a Deus também. De forma prática, como os pais podem aproveitar a quarentena para se tornarem mais ativos nesse processo de desenvolvimento dos filhos? De forma prática, ótimo. Aí que, assim, eu tenho algumas sugestões, algumas ideias práticas, mas a verdade é que vai depender de cada família, né? Então, vai depender dos gostos, da dinâmica, mas a palavra mesmo é intencionalidade. Vocês precisam conhecer os seus filhos e buscar atividades e momentos familiares que vão unir a família de vocês. Então, a verdade é que, e aqui eu vou falar, tá? O meu mais velho tem 9 anos. Então, a minha experiência vai até essa faixa etária como mãe. Além disso, eu não tenho. Mas os meus filhos, por exemplo, eles não precisam de muito tempo meu. Mas eles precisam de um tempo focado e intencional. Então, uma coisa que a gente faz aqui, e para ser bem sincera, a gente fazia muito melhor isso antes, recentemente a gente não tem feito muito bem, né? Vida real. Mas uma coisa que a gente faz é tempo especial com cada um dos 3. Então, agora é o tempo especial da mamãe com fulano, e a gente tem 15 minutos. Quem que você gostaria de fazer? 15 minutos parece que não é nada, mas para eles é muita coisa. É tempo que eu não vou fazer mais nada, que eu vou fazer exatamente o que aquele filho quer que eu faça, dentro de certos limites aceitáveis, obviamente. Mas se você quer brincar disso, a mamãe é toda sua por 15 minutos, nós vamos fazer isso. Então, eu tenho 3. 15 minutos para cada um, eles dão menos de 1 hora do meu tempo, eles se sentem completamente acolhidos. A gente fala, né, de encher o tanquinho da criança, a gente enche o tanquinho dele de amor, porque eu fiz exatamente o que aquela criança fez, sem distração nenhuma, só eu e aquela criança. E, assim, tem horas que eu falo assim, eu queria mais. Ok, depois a gente vai poder ter mais tempo, depois a gente vai fazer outra coisa. Mas isso é uma coisa simples, porque muitas vezes a gente acha que precisa sentar por horas e horas. E às vezes a gente fica 1 hora brincando no chão com o nosso filho, com o celular do lado, ou assistindo o jornal enquanto faz. Deixa eu aproveitar e ler isso daqui, deixa eu aproveitar e responder essa pessoa, enquanto eu estou, entre aspas, filho. Eu acho que o tempo seria melhor aproveitado. Pouco tempo, e intencional e focado. Então essa é uma dica prática, de novo, sabendo que cada família tem uma realidade. Jogos, a gente gosta muito de jogos de tabuleiro, jogos de carta, um monte de coisa. Talvez isso é interessante para sua família, talvez não. Leitura em família, leitura em voz alta é uma coisa que a gente adora aqui em casa. E não interessa que os meus 2 mais velhos já leem, a gente lê livro em família. Então tem livro que a gente lê só a gente. Então, às vezes,
depois do almoço, a gente senta e lê um capítulo. E os meninos adoram. Daí escolhe um livro legal, né? Não vamos escolher um livro chato, mas escolhe um livro legal, lê em família. Meninos, hoje é dia de Dom Casmurro. Exatamente, por favor, né, gente? Não vamos fazer isso com as crianças. Oh, deixa de ser chato. Escolhe um livro A divertido. Thalita ficou doída agora. As crianças adoram. Dom Casmurro? Sabedoria nessa hora. Mas noite de filme em família, sabe? Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. E uma coisa que eu queria falar é: a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de culto doméstico. Talvez não seja para todo mundo, mas várias pessoas que me procuram falam assim: ai, como que você faz o culto doméstico? Como se precisasse ter uma liturgia igual tem na igreja. A ideia do culto doméstico é ter um tempo intencional de ensinar os nossos filhos no caminho, certo? Então, isso não precisa, e na verdade não deve ser uma coisa longa, demorada e chata. Não é essa a intenção, não é isso que nós queremos passar para os nossos filhos. Talvez é você ler uma historinha da Bíblia toda noite, talvez é vocês só... A gente tem um negocinho aqui em casa que, de novo, vida real, a gente não tem usado recentemente, mas por um tempo foi bom aqui em casa. Um baldinho com um palitinho, com uma foto de cada membro da família, assim, avós, tios, primos, sobrinhos, essas coisas também. E aí, às vezes pegava um palitinho por quem que você quer orar. Cada criança escolhia 1, 2, 3 palitinhos, né? Isso dependia do cansaço dos pais. Cada um pode pegar um palito só hoje à noite, por favor. Bom, mas assim, coisas simples. Não precisamos e não devemos ser chatos e exaustivos nesse nosso ensino. Vamos desmistificar um pouco essa ideia de culto doméstico, porque muitas vezes é aquela coisa, quando a gente acha que uma coisa é muito complicada, muito difícil, a gente não faz. Então simplifica, faz de um jeito que funciona para a família de vocês. Busque, muitas vezes, agora mais do que nunca, né? A gente está vendo talvez, a dependência dos outros para a nossa diversão. Os filhos precisam dos amiguinhos para se divertirem, os pais precisam dos amigos, a gente precisa dos avós, dos tios, porque nós não nos bastamos. Eu não digo isso de jeito negativo, precisamos de outras pessoas, mas precisamos também, entre aspas, até certo ponto, nos bastarmos, família, para a diversão. Nós podemos nos divertir só nós 5, aqui em casa somos em 5. Nós nos divertimos muito em família, nós 5. Adoramos amigos, adoramos família. Mas cultive isso também na sua família. Veja o que vocês gostam. Talvez vocês odeiam jogos e essa minha dica foi horrível para vocês. Mas com certeza tem algo que vocês podem, algum interesse ou algo que podem fazer para realmente aproveitar esse tempo e aproximar a família de vocês. E que não seja cada um no seu celular jogando seu joguinho. Acho que um ponto-chave nessa pergunta é estar presente. O que é estar presente, né? Muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, mas não estamos presentes. Muitas vezes a gente está ali um do lado do outro, mas você não está presente ali. Eu acho que é muito importante aproveitar esse período para estar presente com seu filho, sabe? Às vezes, um momento, um olhar, você já expressa tanto através de um olhar, de uma escuta. Muitas vezes você nem precisa. A Kate trouxe várias possibilidades, né? De jogos, de leituras, de brincadeiras. Crianças adoram isso. Eles se divertem bastante, ainda mais os maiores. Mas às vezes um olhar que você mostra, que você olha para a criança, que você demonstra que você está ali com ela, que você está interessado nela, já faz tanta diferença, sabe? Eu acho que a gente precisa resgatar isso, resgatar esses momentos em que a gente, às vezes, está ali um quietinho do lado do outro, mas está curtindo aquele momento que tem sido tão substituído pelo celular, né? Você não consegue mais estar em silêncio um do lado do outro. Você tem que estar no celular, você tem que estar fazendo alguma coisa. Eu acho que mais do que nunca, curtir esses momentos, curtir a presença um do outro, curtir os olhares, curtir as conversas e curtir os sabores, os cheiros.
Acho que é muito interessante também esse momento da comida, da refeição. É uma oportunidade tão única de você compartilhar um momento, ainda mais apreciando uma refeição juntos. Eu acho que são experiências tão simples, mas que muitas vezes ficam marcadas na nossa memória como momentos tão especiais, tão cheios de significados. Eu acho que isso precisa ser resgatado. Especialmente, acho que a gente está tendo essa oportunidade de resgatar esses momentos simples, mas cheios de significados e que podem gerar boas memórias para as crianças. Eu acho que as crianças sentem muita falta. Muitas crianças sentem muita falta só dessa presença, essa presença presente dos pais. Sem aquela preocupação de trabalho, de 1000 coisas na cabeça, né? Que a gente vê como a nossa sociedade está cada vez mais, né? Sempre nessa correria, sempre nessa dinâmica de preocupação, de ansiedade, de tanta coisa para resolver, mesmo em quarentena, né? Muitas vezes, como aumentou a carga de trabalho para muitas famílias, mesmo dentro de casa, sua cabeça está longe, a cabeça dos pais está longe. E eu acho que é importante estar presente, estar vivenciando esses momentos, estar curtindo esses momentos. Como a Kate falou, 15 minutos. 15 minutos, mas cheio de significado. 15 minutos, mas cheio de atenção plena, sabe? 15 minutos, mas que a criança está se sentindo ali completa, porque ela tem a concentração toda para ela da mãe, porque ela está aproveitando esse momento de construção, de relacionamento. Eu acho que isso é essencial. Pensando numa dica prática, eu diria: pare e olhe ao redor. Então, olhe a estrutura familiar que tem sido construída, olhe a necessidade das crianças, escute a necessidade das crianças, escute as próprias necessidades, escute as capacidades que cada um tem, aquilo que cada um precisa melhorar também, para justamente tentar entender essa particularidade de cada um, tanto das crianças quanto dos pais, para ver como agir. E aí ter essa intencionalidade nesse processo. Então, não simplesmente agir de forma automática conforme se está, mas perceber como está e perceber aquilo que pode fazer a partir daquilo que é a necessidade no momento de cada um dos membros da família. Eu adoro criança. Às vezes eles não se comportam, gritam. Aí eu pego a cabeça deles e... Como os ministérios infantis das igrejas podem auxiliar os pais na educação dos filhos durante a quarentena? Olha só, como professora da escola dominical de crianças, eu quero de novo aqui ser chata, mas porque é uma realidade que eu tenho observado há um bom tempo, que a educação cristã cabe à família. Não é uma responsabilidade da EBD. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela tem o seu papel de estar ensinando a criança, né, a Bíblia, os princípios e valores bíblicos, mas a responsabilidade principal da consolidação da educação cristã, da consolidação da fé cristã, é da família. É uma construção da família, é uma responsabilidade dos pais. A igreja, ela é uma complementação daquilo que deveria ser consolidado, construído em casa, no culto doméstico em família e no exemplo dos pais. Foi muito interessante esse aspecto que a Kate falou, né, de desmistificar o culto doméstico. Ele não tem que ter a liturgia da igreja, eu concordo totalmente
com isso. Eu acho que, até porque para mim, a criança ela aprende com exemplo. Ela aprende muito mais com exemplo. Eu acho que a base da vida cristã é a oração e a leitura bíblica. E eu acho que o culto doméstico ele precisa ir construindo isso na vida da criança. Ele precisa ir construindo esse hábito, né, de orar, de ler a Bíblia, de decorar os versículos como um fortalecimento da fé. Então, para mim, qual o papel do Ministério Infantil? É justamente favorecer, fornecer recursos para que os pais eles tenham acesso a materiais de uma linguagem mais acessível para a criança. Eu entendo que, às vezes, muitos pais eles não têm essa possibilidade de compreender a Bíblia, de entender muitas vezes a Bíblia, como que eu posso falar? Traduzir, vamos dizer assim, né? Traduzir a Bíblia numa linguagem mais acessível para a criança. E aí eu acho que o Ministério Infantil, nesse período de quarentena, ele pode estar favorecendo isso, ele pode estar ajudando a família a ter acesso a materiais que sejam de uma linguagem acessível para a criança, para ela ir construindo esse entendimento, essa compreensão da Bíblia, né? E crescendo nesse processo. E eu acredito que a quarentena, ela tem sido uma oportunidade singular para que as famílias tomem para si a responsabilidade da educação cristã dos filhos. Acho que isso é essencial, é muito importante. Não é só você levar a criança todo domingo para a igreja. Eu tenho batido muito isso na tecla. É o seu dia a dia, é o seu momento ali de oração com seu filho antes de dormir. Vamos orar, vamos ter um caderninho de oração. Foi muito marcante para mim quando eu era professora da Escola Bíblica Dominical em outra igreja, e uma adolescente, eu dava aula para as crianças de 9 a 11 anos, aliás, era uma turma só de 9 e 10 anos. E uma adolescente, ela foi compartilhar com as crianças o caderninho de oração que ela tinha desde criança. E aí ela foi compartilhando as respostas que Deus deu para ela. Ela tinha um caderninho que ela anotava todos os pedidos de oração. E ela foi contando para as crianças como que Deus foi respondendo, foi realizando as orações que ela estava fazendo naquele caderninho. E isso foi uma construção, isso foi uma construção dentro da família. Ali os pais mostrando para ela essa questão da oração, essa questão de você confiar em Deus, de que Deus se importa com os mínimos detalhes dos seus pedidos, dos seus desejos. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Nas coisas simples, você ir mostrando para o seu filho como é esse relacionamento que a gente vai construindo com Deus, essa caminhada que a gente vai andando com o Senhor e crescendo na vida espiritual. Então, eu acho que o Ministério Infantil das igrejas, ele pode e precisa incentivar esses processos nas famílias. Esses processos do culto doméstico, né, que é tão importante, e muitas vezes está tão esquecido, de aprender versículos. Então, é isso. Eu assino embaixo, concordo com tudo que a Thalita falou. Para não ficar repetitiva, eu vou trazer a perspectiva de mãe nessa quarentena, o que a igreja tem feito aqui e o que tem ajudado e o que tem sido um pouco o que tem sido bom e o que não tem sido tão bom. O que eu ia dizer é exatamente isso. A igreja, o papel da igreja é um e o papel dos pais é outro. E o ensino e a instrução dos filhos, exatamente como a Thalita falou, é responsabilidade primeiramente dos pais. A igreja vem para auxiliar nesse processo, mas é a responsabilidade dos pais.
o papel da igreja, assim, tô simplificando, é muito mais do que isso, mas é comunidade, é corpo de Cristo, é trabalhar junto, é comunidade. Então, eu sei que é extremamente difícil dizer, então, que a igreja tem que ser comunidade para os nossos... Na quarentena, quando não tem como, mas o que tem tocado mais a vida dos meus filhos nesses momentos? São as aulas, são as videoaulas? Não. É quando eles recebem um cartão da professora deles no correio, é quando quando tem uma ligação via Zoom com o grupinho deles específico, né, o grupo pequeno deles, essas coisas. Então, e não que as aulas, as videoaulas não sejam importantes, não sejam legais, elas são, mas e claro que cada realidade tem uma coisa diferente, mas a pergunta que você colocou mesmo é como as igrejas podem auxiliar os pais, e aí que está a resposta, é tudo que a Thalita falou aí. O papel da igreja é auxiliar os pais nesse nosso papel e nossa responsabilidade, que é o ensino e a instrução dos nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, para mim, como mãe, o maior presente que a igreja tem dado, o maior serviço que a igreja tem dado para os meus filhos nessa quarentena, são os toques pessoais. São quando aquela professora manda aquele e-mail específico para o meu filho e fala assim, lê para o Lucas, por favor. Ou o meu outro filho tem uma ligaçãozinha com o pequeno dele e ele consegue ver aqueles 5, 6 amiguinhos que ele tá junto todo... Ou tava, né? Senão daqui a pouco ele não lembra nem da cara dele. Aí, ou ele recebe um cartãozinho no correio, que foi aniversário dele, a escola dominical dele lembrou dele. Poxa vida, essas coisas, a igreja é comunidade, corpo de Cristo. Isso é o que eu como pai, como mãe, nós como pais, é isso que eu preciso que a igreja seja para o meu filho. Porque eu sei que eu e meu marido não somos o suficiente para o meu filho. Eles, para os meus filhos, eles vão precisar de outros adultos, adolescentes, jovens na vida dele, na vida de cada um deles, porque vão ter coisas que eles não vão poder falar com os pais. Óbvio, vão ter coisas que eles não vão querer falar com a gente. Então eu quero outros adultos, jovens da igreja que têm esse relacionamento com meus filhos, que eles possam buscar isso neles. Então, para mim, o que a igreja pode fazer é ser criativa em formas de manter esse sentimento de comunidade para os meus filhos. E para mim também, né? Porque eu também estou precisando. E para mim também vai ser diferença. Mas para os meus filhos, o que a igreja pode fazer, está fazendo aqui, é realmente acolhê-los da forma possível como comunidade. Acho fantástico essa colocação de vocês duas, porque traz um panorama que eu queria trazer, e aí junta um pouco com o que a gente conversou no final do episódio passado, que era justamente essa questão de como que o Ministério com Crianças age durante a quarentena. E eu me deparo com algumas situações que me preocupam, no sentido de que temos, por exemplo, aqui na minha cidade, igrejas que têm uma condição ótima, e no sentido de fazer todo um negócio. Eles têm um estúdio e tem um chroma key no estúdio, e músicas e animações e tal. São coisas que exigem um dinheiro, tá? Um investimento em recurso material e humano. E aí, só que eu acho que o essencial é essa questão da comunidade, entendeu? Justamente por tudo que a gente viu aqui hoje. A questão do papel dos pais e a questão do papel da responsabilidade de cada um. Então, às vezes, eu tenho visto algumas posturas das igrejas que olha, a atuação do Ministério com Crianças vai ser um videozinho básico de 20 minutos. E aí eu já vou ser aquele cara que, né, geralmente que coloca em xeque as coisas, que é justamente: será que a atitude que você está tendo, ela necessariamente está atingindo o seu público-alvo? E aí eu trago o que a Kate acabou de falar sobre a questão da criatividade. Então, nós temos visto algumas pessoas replicando o que se fazia em sala de aula em vídeos. Então, ao mesmo tempo que você tinha aquelas questões dos visuais e tal, das coisinhas que se fazem em sala, que é muito legal, a gente tem isso transferido para o vídeo. E ao mesmo tempo você não consegue, né? Você não consegue entreter o suficiente
das crianças. Porque você está num ambiente que tem uma iluminação ruim, tal, uma captação ruim e tal. E eu entendo, e aí com relação à edição de vídeo, eu tenho um pouquinho de prática ao longo dos anos, eu acho que é algo que traz muito pouco resultado. E aí entramos na velha discussão desse podcast, que quando a gente coloca em xeque esse tipo de coisas, às vezes as pessoas entendem, não, mas a palavra de Deus não volta vazia. Mas precisamos fazer o nosso melhor. Então, quando eu vejo a defesa da criatividade, a defesa da comunidade, do mostrar o seu amor, diferente da necessidade de necessariamente construir alguma coisinha, algum vídeo, digamos assim, eu acho que é muito esclarecedor. Porque, às vezes, eu tenho visto pessoas que se colocam uma cobrança, meu Deus, a igreja do fulano tem lá 350 pessoas no ministério com crianças e tem bonecões imensos e animações e tal. E, sabe, é como se Deus só agisse entre o grande recurso, sabe? E nós vemos pessoas que têm recursos fazendo isso e pessoas que não têm recursos tentando imitar o maior possível. Sem entender que o papel de ser comunidade é muito maior. O papel de demonstrar o seu amor é muito maior. Então a gente não precisa querer imitar tudo que, digamos assim, os adultos fazem dentro de um contexto infantil. Então, assim, não, se tem um culto online dos adultos, temos que ter um culto online das crianças. E não funciona dessa forma. Nós precisamos estar atentos de que não funciona dessa forma e precisamos estar atentos que Deus está nos guiando e nos acompanhando, independente se a gente é rico ou se a gente é pobre. Então a gente tem como atingir as crianças e a gente tem como proporcioná-las uma experiência revigorante espiritualmente, sem ter que ter 1000 parafernálias ou sem ter que forçar a barra, sendo que você não tem essas parafernálias. E eu acho que a gente precisa estar atento com relação a isso. E eu falo isso justamente porque eu vejo que às vezes vem uma cobrança de cima das lideranças que olha, a igreja do fulano, a irmãzinha lá pegou o papelãozinho dela e fez a aula dela. E aí a aula dela tem 5 visualizações. Aí você fala, poxa, mas não era melhor a ideia da cartinha? Né? A ideia do e-mail, a ideia de você juntar. E assim, eu sou muito a favor que se possa fazer conferências, videoconferências, desde que os pais estejam juntos, sabe? Para dar essa motivação. Porque eu entendo que vai ser difícil ter a conferência que seja só as crianças, mas se o pai estiver juntos, vai ser uma coisa muito legal. Então, é importante a gente ter esse pensamento crítico com relação às atitudes que a gente está tendo, pra gente não ficar dando um murro e ponta de faca, entendeu? Pra gente fazer o certo da maneira certa, e às vezes a gente tem menos estresse fazendo, e tem um alcance maior, e a gente alcança mais crianças e consegue contribuí-los nesse período, sem ter que fazer digamos assim, montar 1000 coisas que às vezes não vão ter tanto impacto, mas a gente às vezes acaba se deixando levar por influências que às vezes não pensaram necessariamente de como alcançar o coração das crianças. Então acho genial que vocês trouxeram tanto essa questão da criatividade e do aspecto comunitário também, da atuação do ministério. Eu acho que é muito importante. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que só para deixar claro, eu acho que, né, eu não quero, a nossa igreja ela faz algumas videoaulas e a gente aqui já dança várias vezes esse louvor infantil da igreja, então vejo valor nisso, eu não quero desmerecer o trabalho das pessoas e eu espero que não tenha ficado impressão, mas aí também, igual você falou, Caio, poxa, corpo de Cristo, não podemos talvez direcionar as nossas crianças, tipo, olha, essa igreja postou um louvor legal, entra lá, dance com suas crianças desse louvor e de acordo com os nossos recursos e a nossa realidade, poxa, nós vamos fazer isso. Então, eu sei que a gente entra nisso de competição, então se eles fizeram, a gente também tem que fazer. Por que nós não podemos, então, né, juntar como corpo de Cristo e apontar para outros recursos que existem? Poxa, essa igreja tem um recurso super legal, gente. Pais, porque nós estamos aqui tentando instrumentalizar os pais. Pais, dá uma olhada nesse estudo que essa igreja fez, que tem bastante recurso para fazer esses vídeos. Dá uma olhada nessa ideia aqui de um devocional em família que vocês poderiam fazer. Olha, que horas que eu poderia fazer uma ligação com o seu filho, só para falar que eu tô com saudade, entende? Exatamente o que você falou, cada um entendendo a realidade e
se fosse possível juntar como corpo de Cristo, eu acho que cada igreja poderia servir uma à outra também, não só cada igreja servir os seus próprios membros. Toda essa questão, não só dessa pergunta, mas de todo episódio, leva muito essa reflexão realmente de qual que tem sido o papel do Ministério Infantil na educação das crianças. Não só os pais que acabam usando o Ministério Infantil como um depósito do filho, ou então uma terceirização de uma educação que deveria ser dos pais, e mesmo agora, até que ponto tem se esperado um trabalho muito mais monumental do Ministério Infantil para ajudar essa criança na quarentena, sendo que o trabalho principal deveria estar na mão dos pais. Então, precisamos pensar realmente qual que tem sido a função do Ministério Infantil dentro do corpo de Cristo. Eu diria não só do Ministério Infantil, mas de todos os ministérios. Como que essa disponibilidade de um ministério, de um trabalho dentro da igreja, acaba sendo tanto dentro da igreja quanto na constituição espiritual de cada um. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. Beleza, pessoal? Espero que esse episódio tenha edificado vocês tanto quanto me edificou. Foi maravilhoso, uma conversa sensacional. E duas pessoas maravilhosas ajudaram a gente aqui hoje. Eu queria agradecer de coração a nossa já podcaster, Thalita Marcelo. Nossa, eu agradeço demais o Caio, o João, por essa oportunidade, por estarmos juntos nessa caminhada de crescimento cristão. Eu tenho aprendido muito com vocês. E esse podcast, gente, foi muito amor para mim. Como eu aprendi, eu amei demais conhecer a Kate. Já quero seguir ela nas redes sociais, se ela tiver. E, enfim, queria agradecer muito por ter aprendido, por poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu sei e das minhas reflexões, das minhas inquietações. Espero que possa também estar gerando reflexões, inquietações naqueles que puderem ouvir, e que nós possamos estar aí caminhando juntos, crescendo juntos e passando por esse período que tem sido desafiador, aproveitando para entender os nossos sentimentos, entender o que a gente precisa trabalhar, entender os nossos processos, termos paciência conosco, com as crianças, com os nossos familiares. Enfim, eu desejo de coração que todas as famílias possam estar crescendo durante esse período, crescendo da melhor forma e deixando mesmo Deus estar trabalhando no coração de cada um. É isso, muito obrigada mesmo de coração. Queria agradecer também a presença da Kate César, que ela é do podcast Projeto do Coração, o podcast mais fofo do Brasil. E foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Kate. Obrigado. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui conversar com vocês. E sim, eu comecei o podcast Projeto do Coração, o podcast mais fofo do Brasil, foi isso que você falou? Foi. Enfim, comecei ele uns 2 anos atrás. E é toda essa temática, é tudo isso que a gente conversou. Eu faço entrevistas a cada 2 semanas com convidados sobre algum tema específico e realmente tem sido um prazer enorme para mim, porque eu tenho conhecido muita gente, aprendido demais e isso tem sido um presente de Deus para mim. Então, eu não tenho redes sociais pessoais, eu mesma não tenho rede social, o podcast tem, então no Instagram é @PDC-podcast, mas se você procurar em qualquer plataforma de podcast, ou no Spotify, ou no Deezer, você acha o Projeto do Coração lá. E estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi maravilhoso, muito obrigado. Tô vendo aqui que vocês têm uma página no Facebook e uma no Instagram também. É verdade, tem o Facebook também, esqueci.
Eu tenho 2 amigas muito queridas que cuidam das redes sociais pra mim, porque eu não sou muito de redes sociais e elas tomam conta. Mas tem sim, é verdade. Não, eu coloquei pra seguir o Instagram aqui e recebi um textinho maravilhoso. Nossa, bem-vindo, olha só. Eu tô falando. Você devia usar o slogan como o podcast mais fofo do Brasil. Então tá bom, a partir de agora é isso. É isso aí. Não só do Brasil, né? Você grava de onde mesmo? Eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu fui pro Brasil com 10 meses de idade. Então, eu cresci no Brasil, faculdade no Brasil, casei no Brasil, meu marido é brasileiro. Mas 11 anos atrás nós mudamos pra cá. Aí depois fomos servir como missionários na Espanha por 1 ano. E aí voltamos pra cá, eu tava grávida do primeiro filho. Então aí nós ficamos aqui. Então já fazem mais de 11 anos que saímos do Brasil. Morro de saudade do Brasil. Então até o podcast é um presente que Deus me deu de estar conectado e me sentindo um pouco mais parte do Brasil. Só invadindo um pouco esse momento de agradecimentos. É um podcast que eu gosto muito e indico bastante. O podcast do coração. Vocês não perdem por ouvir ele. Vão lá conferir, sério. Muito obrigada. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram Podcast Puro Simples. Não tem um ezinho no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima. Kate, você pode fazer uma oração pra gente encerrando? Claro. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa conversa, obrigado por todas as pessoas aqui participando que puderam trazer cada um pouquinho da sabedoria que vem do Senhor. Então eu agradeço por esse momento de exaltar o teu nome de uma forma diferente do outro e todos nós podemos exaltar o teu nome juntos, Pai. É isso que nós somos chamados a fazer como corpo de Cristo e olha só, estamos fazendo isso digitalmente. Então eu peço sabedoria, Deus, que nós possamos lembrar que não precisamos estar presente de corpo físico para sermos igreja. Eu sei que todos nós estamos sentindo saudade disso, mas eu peço sabedoria, especialmente na criação dos nossos filhos, na liderança das crianças da nossa igreja, que nós possamos ser igreja dentro da nossa casa e dentro da nossa congregação, da forma que for possível nesse momento histórico que estamos vivendo. Então eu peço sabedoria para os pais que estão ouvindo, que eles possam buscar força em Ti e que o Senhor possa ministrar na vida dos filhos deles através dos pais. O Senhor colocou esses filhos sob a autoridade desses pais por um motivo e eu peço então, como diz em Tiago, que se não temos sabedoria, podemos pedir que o Senhor nos dá livremente. Então, Senhor, estamos pedindo sabedoria. Peço que o Senhor nos dê sabedoria livremente para que possamos instruir os nossos filhos. E eu peço sabedoria para nós também como igreja em como servir essas famílias. Em nome de Jesus. Amém.